Presidente, colegas vereadores, não tinha mais interesse e intenção de me manifestar sobre os fatos ocorridos ainda durante a campanha eleitoral. Desculpa, mas em razão dos últimos acontecimentos final de semana, vários amigos meus me encaminharam o link da entrevista do vereador indiciado Aleph para a Rádio Estação, depois da conclusão do inquérito policial, em que ele e o amigo dele foram indiciados. E em razão desses meus contatos, meus amigos, eu tenho que me manifestar sobre isso. Primeiro, mais uma vez, a lei federal obriga o funcionário público a se afastar 3 meses e, em alguns casos, 6 meses. É por lei, é obrigatório o afastamento por 3 ou 6 meses. Não é uma vontade, uma opção, é obrigatório. Eu acho que essa lei tem que ser revista, porque a campanha são 45 dias, a gente é obrigado a ficar 3 meses. Quem defende esse posicionamento é o Partido Novo, com o qual o vereador indiciado tem muita ligação. Inclusive, se vocês pesquisarem, o vereador de Porto Alegre, Camusato, não sei, fez foto algemado na tribuna e defende que funcionário público também não precisa se licenciar, que eu aqui até concordo, porque tem funcionários públicos que somente concorrem para poder ficar 3 meses ou 100 meses sem fazer nada. É verdade, essa lei tem que ser revista. Agora, essa lei foi criada, quando o legislador fez a lei, justamente para não deixar o funcionário lá no seu local, para não tirar vantagem. Imagina eu, se tem um caráter reduzido como alguns, vou ficar 3 meses atendendo lá no meu local de trabalho, e passa 50, 60, 80 pessoas por dia, fazendo favores. Qual é a vantagem? Não seria muito maior a vantagem para mim? Então a lei, o objetivo dessa lei é esse. E isso não foi colocado. Então, pela versão que foi dada pelo vereador indiciado, os errados dessa história, presidente, somos nós 6, os 6 que estavam no panfleto, e a Polícia Civil. Pela versão, nós teríamos que ser punidos severamente. Fala sobre a conduta nossa, de não ter, de ter que fazer campanha recebendo salário. Eu quero falar um pouco da minha conduta. Com 15 anos eu trabalhava de pedreiro e estudava à noite. Com 18 anos eu estava na Polícia Militar, na Brigada Militar. Com 21 anos eu estava na Polícia Civil e agora está fazendo quase 29 anos que eu sou policial civil. Eu nunca quebrei empresa e deixei meu sócio mal, ou passei a perna no meu sócio. Eu nunca deixei de pagar 2, 3, 4, 5 meses de aluguel. Eu nunca deixei de pagar as pessoas que trabalharam para mim. Eu nunca fiz negócio que prejudiquei ninguém, presidente. Eu nunca negociei cargo aqui nessa casa em troca de dívida minha. Nunca fiz isso. Eu nunca fiz. Quem me conhece sabe o que eu fiz nesses 3 meses de licença que eu sou obrigado a fazer. Vamos perguntar, vamos se informar que sabe o que eu fiz em 2 meses e meio. 15 dias eu fui fazer uma parte da minha campanha, depois deu esse problema que no final não consegui nem fazer campanha. Ele fala em publicações, os servidores deviam doar o salário. Ora, vereador Rosália, vamos doar o nosso salário e vamos honrar nossos compromissos com o quê? Fazendo trapaças? Aplicando calotes? Não é nosso perfil esse. Não é de nenhum dos nossos 6 vereadores esse perfil. Mas então, sobre os panfletos em si. Circulou, e o prefeito eleito Kish sabe, os partidos faziam campanha, pesquisas internas, e no meados de outubro, início de novembro, saiu pesquisa para vereadores internamente. E o vereador indiciado ficou sabendo que estava em 18º lugar nas pesquisas. Aí, o amigo dele, segundo isso, o amigo dele não concorda com funcionários que concorrem. Mas eles sabiam que haviam 9 ou 10 candidatos que eram funcionários públicos. Inclusive o prefeito Kirk foi obrigado a se licenciar. Mas quem ele escolheu, presidente, para botar lá no panfleto? Os 6 que estavam à frente dele.
Só isso. Aí está o interesse. O medo da reeleição fez tomar essa medida. Foram excluídos, escolhidos a dedo. O panfleto que fala dos salários é criminoso, sim, porque tem que ter identificação de quem manda fazer, tem que dizer lá que é através de uma lei que a gente é obrigado, e tudo isso não foi feito. Se não fosse ilícito, eu faço uma pergunta para o vereador indiciado e para o seu amigo trouxa, imbecil, que foi usado como manobra para fazer esse crime. Por que foram entregados de madrugada? Por que foram mandar imprimir numa gráfica lá em Bento? Por que foram locar o carro em Bento? Se é lícito o que eles fizeram. Ora, postem nas redes sociais. Mas o cara, eu uso o termo aqui que eu ouvi, o paladino da moralidade, que não aceita que os 6 funcionários públicos, não os 9, os 6 que estavam na frente da pesquisa, se afastassem recebendo salário. Aí ele fala na entrevista na Rádio Estação que ele só deu carona para alocar o carro. Esqueceu de dizer, e eu falo isso porque o inquérito, a cópia do inquérito está nessa casa já, com a comissão de ética. Faltou dizer, vereador Rosália, que deu carona para devolver o carro. Que deu carona para ir buscar os panfletos lá na gráfica. Faltou dizer que pesquisas foram feitas no computador dele. Ele pesquisou, alguém pesquisou lá no computador, comissário de polícia precisa se afastar para concorrer, e se tu copiar o link, prefeito Kish, prefeito eleito, e jogar no Google, o Google te diz, é obrigatório se afastar. Foi feita a pesquisa, perguntando quais são as condutas permitidas e as proibidas, e ali diz, fazer material sem identificação, divulgação é crime, não pode. E mesmo assim, o vereador indiciado resolveu fazer. Funcionários públicos precisam se afastar, é outra pesquisa. Então a intenção está demonstrada aqui. É uma conduta nojenta, indigna de um representante do Poder Legislativo, vereador Matheus, que faz parte da Comissão de Ética. Aí pesquisaram a minha folha de pagamento do Samuel e da Prof. Vera no site de transparência do Rio Grande do Sul. E tem a folha de pagamento da Lucilene, da Rosália, da Genesi, também lá. Tem pesquisas no site do TSE, que tem as fotos nossas que foram usadas, está lá, foram pesquisadas lá do site. Além de outras. Aí eu fico imaginando, se der oportunidade novamente, ele vai dizer qual é a linha de defesa do vereador indiciado. Que o amigo trouxa dele deve ter apontado uma arma e disse, deixa eu pesquisar no teu computador, que o meu computador da Apple não funciona. Ou ele vai dizer que durante a madrugada o amigo trouxa invadiu a sala dele e foi pesquisar para incriminar ele. E para me deixar mais irritado, ainda fala da polícia. Falava antes para o Kirsch, 2 vezes tentaram vincular, por eu ser policial, com alguma investigação. Eu acho um absurdo. A minha carreira é minha vida. Jamais façam isso. Jamais. E é uma pena que ele não está aqui, presidente, que eu queria dizer na cara dele, chega dessa palhaçada, vereador Aleph indiciado. Chega! Prejudicou muita gente, pessoas honradas, decentes, com caráter. Prejudicou o prefeito Zibete, sim. Claro que o prefeito Kish, que ganhou, tem seus méritos e ganhou de forma democrática. Mas prejudicou. Chega de querer ser o bom moço, de ser o Robin Hood da moral. Tá nos achando que nós somos otários. É uma pena que ele não esteja aqui. Talvez ele ache que a gente vai partir para agressão. Tem vezes que dá vontade de fazer.
Mas aí ser taxado como otário não dá mais. Chega. E para terminar, eu vi na entrevista, depois vou dar os apartes, aí ele fala da comissão de ética. Olha o que ele falou, o pessoal da comissão de ética. Estão tentando me tirar do pleito, eu vou voltar mais forte. O que tira uma pessoa do pleito, vereador Denir? É a falta de caráter, é a falta de dignidade, é a falta da moralidade. Isso afasta qualquer um do pleito. Então, por favor, chega. O bom samaritano não existe aqui. Prejudicou um monte de gente. Um monte. Feriu muitas pessoas. E usa os espaços ainda para atacar, para dizer que nós estamos errados. Chega a ser ridículo. Então, tomara que seja o fim dessa situação, a justiça vai julgar, mas que ele explique então tudo isso. Não foi uma simples carona, não. A polícia não ia trabalhar incansavelmente para dizer que só foi uma carona. É difícil, mas eu achei que talvez pudesse, num lampejo de moralidade, assumir, dizer que errou, mas não. Eu vejo que aqui não tem saída. Envergonha o Poder Legislativo esse posicionamento. Eu vou dar os apartes, depois eu concluo, vereadora Rosália. Obrigada pelo aparte, vereador Baroni. Na verdade, eu tinha jurado que eu não ia mais nem me manifestar, não ia mais falar a respeito, porque o que aconteceu aqui na cidade de Carlos Barbosa com um pivete, um menino mimado, um bosta, não merece que a gente... É uma pena que ele não está aqui para me dizer bosta, porque hoje eu estou bem, para dizer bosta na cara dele. Porque ele fez concurso público em 2018, para que esse funcionário público não presta? E não teve cafife para passar? Tirou 307 o lugar, ficou com 69,40. Foi para Brasília fazer o quê? Que não usou os deputados dele para trocar, para mudar essa lei? 4 anos não percebeu que essa lei existia? Podia ter pelo menos tentado, ter um ofício de mostrar, ó, eu tentei pedir para o deputado, amigo meu, onde eu dormi de noite lá e cobrei pernoite aqui da Câmara, que a gente teve que rever, ou isso também não aconteceu nessa casa. Então, assim, a gente tem que cuidar, nesses 3 meses que eu fiquei em casa, além da pandemia, muito eu tinha que me cuidar em função do meu marido, do meu neto, e ainda assim eu trabalhei muito na parte que eu gosto de fazer, que é a parte voluntária, não é ele que vai me tirar isso. Ele tirou uma parte nossa, mas é de direito dele de fazer, porque ele é o inocente, nós somos os culpados. Eu anotei aqui, ó, se nós não podemos trabalhar, porque a lei, segundo a lei, nós poderíamos usar a máquina pública em nosso favor. Então, o que eu ia viver, como diz o vereador Baroni? Que me colocasse lá na pedreira, quebrar pedra, eu ia trabalhar, eu ia receber meu salário. O que esse pivete conseguiu fazer? Não vai ter mais funcionário público que vai concorrer em Carlos Barbosa. Quem é que vai concorrer? Quem é que vai ter coragem de botar a cara a tapa depois do que ele fez? Eu teria muita coisa para falar dele aqui, mas eu acho que deu, né? Eu acho que ele é tão baixo que a gente chega a ter medo do que ele pode fazer na rua, porque é uma pessoa, assim, muito do mal, muito negativa, e para mim deixa a justiça resolver de agora para frente. Obrigado, vereador Rosália. Vereador Ari. Obrigado, Baroni. Só para colaborar, em 96, eu não pedi licença nos 6 meses, e como era vinculado à fazenda, não pude concorrer. Eu tinha que ter me afastado 6 meses antes. Não pedi no 6º mês, passou o prazo e não pude concorrer. Então, em 96, eu tinha o 3º mandato, o 2º, depois para 96 seria o 3º. Estava muito bem, mas por causa dessa lei, que não foi minha vontade, mas por causa dessa lei, não pude concorrer.
Então, o funcionário público exatamente está amparado e também está obrigado a obedecer essa lei, senão não vai concorrer. Era apenas isso que eu queria demonstrar à população, de que realmente a lei ela existe. E todo funcionário público ele tem que obedecer essa lei. Obrigado. Obrigado, vereador. E, inclusive, o vereador indiciado pesquisou isso. Ele mesmo, ele, sendo estudante de direito, ele sabia, ele pesquisou, mas mesmo assim, em razão da colocação dele lá na pesquisa, resolveu fazer isso. Vereador Denir? Sim, vereador Luciano. Entendo que o que foi feito nesta eleição aí manchou o município de Carlos Barbosa. Independente dos eleitos, de quem não se elegeu, todos perdemos. Todos perdemos. Quem apareceu nesse panfleto perdeu muito porque a imagem ela foi desgastada, a função que exerce no serviço público ficou estremecida, porque como foi muito falado nesta casa, é lei. O vereador Ari sentiu na pele, numa eleição que não pôde concorrer porque perdeu o prazo para se descompatibilizar. E eu sempre falei, nesses 8 anos de legislatura, que nós, legisladores, temos que seguir a lei. Podemos até questioná-la nesta casa, podemos questioná-la sim, mas não infringi-la. E eu entendo que sim, foi um infringimento à lei, e muito grave, vereador Luciano, a vereadora Rosália, a vereadora Lucilene, que aqui está, que foi atingido diretamente, mais os 3 candidatos que não estão aqui nesta casa, que estavam concorrendo. Infelizmente, é uma marca que vai ficar para sempre. E eu, como vice-presidente do MDB, o partido foi muito atingido. Perdeu a credibilidade. Temos que agora retomar um trabalho que começou em 1968 no MDB, que foi construído por muitas pessoas neste município. Não foi construído por mim, pelo vereador Luciano, ele que chegou há 4 anos nesse partido, por pessoas que gastaram noites, gastaram saúde, gastaram sua vida para construir um caminho, como também no partido do PP, no PSDB, em todos os partidos. E aí chega uma pessoa e faz isto e coloca tudo água abaixo, um trabalho de 40, 50 anos, que temos que começar a construir de novo, vereador Luciano. Então, digo que quem perdeu muito também foi Carlos Barbosa com isto. Tenho certeza absoluta. Obrigado, Denir. Eu acho que não tem mais a partes. Então, para concluir, os 6 vereadores que estavam no panfleto, inclusive eu, não fizemos nada de errado. A gente só cumpriu a lei. São pessoas decentes, eu falo dos outros 5, são pessoas honestas e corretas. Quem errou, quem foi mau caráter, não foi por causa de um lampejo de moralidade que ele fez esse panfleto. Fez tão somente por causa do 18º lugar nas pesquisas. Só por isso. Porque tinham 9, 10 candidatos que eram funcionários públicos. E aqui está muito claro. Então não tem o paladino da moralidade. E tem a safadeza. E nenhum gesto sequer, de pelo menos ficar quieto. Mas usa as suas redes sociais, usou um trouxa como braço direito, como para fazer, arquitetou tudo, e aí sai ainda na defesa dele atacando as outras pessoas. Eu precisava falar isso, presidente, porque me enoja essas atitudes. Envergonha essa casa aqui. Em 12 anos nunca passamos por algo parecido. Pretendo não falar mais, desde que parem com essa situação. Eu acho que é o fim. Todos nós sofremos. Presidente, não somos culpados. O vereador Ari falou, só cumprimos a lei. Pessoas decentes cumprem a lei. Não precisam sair naquela hora da madrugada. Não precisam locar carro em Bento e mandar imprimir documentos sem identificação, começar com notícias falsas, distorcidas em outra cidade. Que isso fique claro de uma vez por todas. Obrigado, presidente. Obrigada, vereador Baroni.